Shalom Uvrachá. Nossa parashá nos conta Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha. Juízes e guardas coloque em todos os seus portões. Diz o Arizal que essa linguagem em todos os seus portões é uma linguagem muito profunda. E nós começamos pelos portões do nosso corpo. Quais são as entradas do nosso corpo? Por onde entra tudo no nosso corpo? Então, pelos nossos olhos entram as imagens, pelos nossos ouvidos entram os sons, as palavras, pela nossa boca entra o que a gente come, pelo nosso nariz entra o que a gente cheira, e esses são os nossos portões, nossos 5 sentidos. Quando a gente toca em alguma coisa, a gente sente se está frio, se está quente. Nossos 5 sentidos são os nossos portões. Então, diz o Arizal, a intenção da Torá, em primeiro lugar, é você se proteger. Quer dizer, da mesma maneira que quando uma cidade ela tem policiais e juízes, essa cidade está protegida. Então, se você for fazer um passeio no Sudão do Sul e Deus me livre, a pessoa é assaltada lá, ou assaltada no eu estou falando de, estou sendo delicado, né? Mas você não tem com quem conversar, você não tem com quem falar. Agora, no nosso caso, quando tem uma cidade normal, que essa cidade normal, ela tem... Obrigado, pessoal. Para você também. Essa cidade normal, ela tem policiais e juízes. Qualquer problema, você chama a polícia. Aí a polícia vai colocar o ladrão na delegacia, até que seja esclarecido o que aconteceu. Quem vai esclarecer vai ser o juiz. Então, para uma cidade ser uma cidade normal, ela tem que ter o juiz e os policiais, e aí os habitantes da cidade estão seguros. Então, diz o Arizal, em primeiro lugar, a Torá está falando sobre você próprio. Na hora que você tem você faz o julgamento correto, está escrito primeiro Shoftim, depois Shotrim. E essa linguagem, ela vem nos indicar isso, porque se a Torá quisesse falar diretamente sobre segurança da cidade, em primeiro lugar você precisa do guarda. Aí o guarda pega a pessoa que está te maltratando, leva ela para a delegacia. Aí lá a pessoa vai ser encaminhada para o juiz, quer dizer, o juiz vem em segundo lugar. Então, diz o Arizal, a Torá está falando sobre você. Em primeiro lugar, a Torá está falando sobre você. E no seu caso, o julgamento antecede o policiamento. Ou seja, você só tem como se policiar depois que você julgar o caso, depois que você avaliar, depois que você vê que aquilo é uma coisa ruim. Então, aí você já se policia. Você fala, aquela imagem é uma imagem ruim. Então, na hora que aquela imagem aparecer na minha frente, eu vou olhar para o outro lado. Por isso está escrito no Shulchan Aruch, Kal Kanesher, Alachá Lemaseh, traz o Shulchan Aruch. Você tem que ser leve como uma águia para mudar os seus olhos de direção. A águia, ela é um animal que ela tem uma visão muito... Ela enxerga muito longe, mas ao mesmo tempo ela consegue rapidamente mudar a direção do olhar dela. Então, diz o Shulchan Aruch, a gente tem que aprender com a águia a fazer isso. Mudar a direção dos nossos olhos rapidamente. Quando você vê uma coisa errada, em primeiro lugar, então você tem que julgar se o que você está vendo é uma coisa errada ou não. Então, por isso, no nosso lugar, o juiz vem antes do guarda. Você julga,
tem coisas que não precisa de muito tempo para julgar, né? Então, tem coisas que já dá para ver na hora, que não é coisa boa. E aí passa pro guarda. Ou seja, a gente tem que se policiar. Aí você está seguro dentro de você próprio. Você não vai olhar para coisas erradas, você não vai ouvir coisas erradas, você não vai falar coisas erradas, você não vai comer uma coisa que não pode, você não vai tocar numa coisa que não pode. Olha, hoje na nossa situação que a gente está passando por essa epidemia, você dá a mão para alguém e ele não te dá a mão. E no ano passado, quando uma mulher me dava a mão, eu falava para ela, olha, por motivos religiosos, sabe, eu não posso dar a mão para mulheres. Tinha que explicar, tá vendo? Não precisa ser tão inteligente para saber que é por motivos religiosos, né? Você tá vendo a minha kippah, você tá vendo a minha barba, você tá vendo meu tzitzis. Não precisa te explicar que tem outras coisas também. A nossa religião não é só a kippah, a barba e o tzitzis. Tem outras coisas. Eu posso dar a mão para minha mulher, para minha filha, para minha mãe, mas não posso dar a mão para uma mulher que não é a minha esposa, minha filha ou a minha mãe. Então, quando a gente explicava isso um ano atrás, a pessoa falava, você é tão radical. E hoje essa mesma pessoa, se eu for estender a mão para ela, ela vai me falar, Deus me livre, não me dá a mão. Aí eu vou falar, por que você está sendo tão radical, né? Por quê? Porque agora você entendeu que nessa situação que a gente está, não se deve dar a mão diretamente, né? Então esse é o shoftim, quer dizer, você vai julgar a situação. Então você julgou a situação e de acordo com o seu julgamento, aí você vai se policiar. Então você está vivendo uma situação de epidemia e uma pessoa te estende a mão, aí você julga, estamos numa situação de epidemia, eu não sei aonde essa pessoa mexeu. Então se eu der a mão para ele e depois colocar a mão no nariz, aí eu posso pegar a doença. Então aí você vai se policiar, você vai falar para ele, hoje se costuma cumprimentar pelo cotovelo. Imagina o ano que vem, a gente se lembrar do que a gente passou esse ano, né? De se cumprimentar pelo cotovelo e coisas assim. Mas, só trago isso como exemplo. Em primeiro lugar vem o julgamento, vem o juiz. Em segundo lugar, o policiamento. Em primeiro lugar, você julga se essa situação é uma situação kasher, é uma situação, como se fala em português, assim, é uma situação adequada para você, que Deus te criou, Deus te colocou nesse mundo para você fazer um trabalho divino. E agora, aonde você se encaixa dentro dessa situação? Você estava no mundo superior, que uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Aí te mandaram para cá para fazer um bom negócio, para você subir de um baixo paraíso para um alto paraíso. Então você nasceu, você vai cumprir os mandamentos divinos e você vai ter uma subida lá, que no alto paraíso, uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso, e uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Então para você o negócio é bom, você veio aqui para trabalhar. Aí no meio do trabalho, a pessoa esqueceu que ele está aqui trabalhando, ele pensou que ele está aqui usufruindo. Então pegaram lá como exemplo novamente, imagina você vê uma anúncio no jornal, você ganha um salário e estão oferecendo aqui 50 mil reais de salário para trabalhar com mineração. Você desce lá embaixo de um buraco muito profundo, você vai lá com um tubo de oxigênio porque está faltando ar, e você tem que verificar se lá embaixo tem diamantes. Então a pessoa topou, foi lá, baixaram ele lá para o fundo do buraco, e ele chega no fundo do buraco, e
aí ele resolve que no lugar de pegar os diamantes, ele vai curtir a vida no fundo do buraco. Ele vai usufruir a vida dele no fundo do buraco. Esse é o exemplo quando a gente esquece o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. Tem um exemplo assim, só vou contar para vocês uma história engraçada que na época que inventaram as caravelas, aí todo mundo sabia, você viaja com uma caravela dessas, você descobre uma ilha que ninguém conhecia e lá tem coisas que ninguém tem e você fica rico. E aí uma pessoa pegou uma caravela e ele chega na Ilha dos Diamantes. Ele combinou exatamente que data ele volta para a família esperar ele no porto. Ele chega na Ilha dos Diamantes, ele desce com um saco de estopa e começa a catar diamantes. Falou, agora fiquei muito rico, descobri a Ilha dos Diamantes. E nessa hora que ele está catando os diamantes, ele ouve gargalhadas assim, gente dando risada dele, ele fica até com vergonha. Ele olha, tem uma tribo de índios lá, todo mundo trouxeram a família inteira para ver um anormal lá catando pedra, que no caso é ele. Todo mundo dando gargalhada, o pai falando pro filho, olha que burro que esse cara é. Aí ele foi lá, explica para eles, fala, pô, mas sabe, um diamante desses vale uma fortuna. Eles dão gargalhadas mais ainda. Eles falam para ele, você não sabe o que vale de verdade? Aqui nessa ilha é difícil de criar galinhas, porque tudo aqui são diamantes. Então a galinha, para encontrar uma minhoquinha para comer, ela tem que se esforçar muito. Então as pessoas ricas aqui, eles têm um galinheiro com 10 galinhas. Se ele tem 50 galinhas, ele é um milionário. Se ele tem 100 galinhas, ele é um bilionário. Ele consegue criar 100 galinhas num lugar que só tem diamantes. Aí essa pessoa fala, vou mostrar para vocês que eu não sou ridículo de ficar pegando diamantes e colocando no saco de estopa. Eu vou criar galinhas aqui, eu vou ficar mais bilionário do que o maior bilionário dessa ilha. E ele começa a criar galinhas, ele se esforça, ele cava, ele tira todos os diamantes para um lado, para o outro, até ele chegar na terra. E ele cria as galinhas e sempre os diamantes caindo em cima dele, ele jogando os diamantes para longe, falando, ai, de novo esse desespero que eu estou tentando chegar na terra aqui para dar um pouquinho de comida para a galinha, esses diamantes todos caindo em cima de mim, até que ele fica o bilionário da cidade, da ilha. E aí chega a data que ele tem que voltar para a cidade dele, e ele pega a caravela de volta e o que ele vai fazer? Agora, como ele vai levar as galinhas? Então, ele faz uma shritá, mata as galinhas dele, armazena todas na caravela e volta para a terra dele. No meio do caminho, é claro que todas aquelas galinhas apodrecem. E ele chega no porto no dia marcado e está lá a esposa, os filhos, todo mundo esperando, e aquela caravela com aquele cheiro de carne podre. Então imagina como eles receberam ele. E na hora que ele desceu lá, ele falou, wow. Aí ele se lembrou que realmente nesse país onde ele mora, a carne de galinha podre não vale para nada. Aí ele procura aquele saco de estopa onde ele colocou os diamantes e sobrou lá uma pedrinha pequenininha, ficou amarrada no meio da estopa, não caiu na hora que ele jogou os diamantes para ir procurar galinhas, e ele vendeu aquilo e ficou muito rico. Ele falou, imagina se tivesse pego um saco inteiro cheio de diamantes. Isso é um exemplo para o nosso mundo. A gente desce aqui e nós vemos as coisas, parece que realmente o certo é concorrer com essas pessoas que estão obcecadas pelos assuntos desse mundo. E no fim, quando a gente chega no próximo mundo, a gente descobre que uma coisa boa ou outra que a gente fez
para isso valeu a pena ter vivido 70 anos. Está escrito, o rei Davi fala no Tilim, os dias da nossa vida são 70 anos, e se formos muito fortes são 80 anos. E a maior parte deles passa assim de uma maneira despercebida. Então, o que acontece no nosso caso é isso. A pessoa chega nesse mundo, ele agora tem que julgar cada situação. Então, em primeiro lugar, o Shoftim, julgue cada situação. Como você vai julgar isso? De acordo com que referencial? De acordo com isso, eu desci para esse mundo, eu estava no mundo melhor, eu vim para o mundo pior. Esse mundo pior é um lugar para se trabalhar, por isso que eu estou aqui. Se eu fizer o meu trabalho da maneira correta, lá no mundo melhor eu vou estar numa situação muito melhor. E se eu for concorrer com as pessoas que estão obcecados em usufruir desse local de trabalho, aí quando eu chegar depois do trabalho, o salário que eu vou receber por isso vai ser Deus me livre. Então esse é o exemplo. Agora a gente está aqui, estou aqui em São Paulo, graças a Deus voltamos aos congestionamentos, graças a Deus. Na época da corona a gente não pensou nisso. Sempre que tinha congestionamento era um desespero. Agora que a corona já está passando, aparentemente já está passando, eu não acompanho muito, mas provavelmente está passando, a ponto de voltamos aos congestionamentos, mas agora nós estamos felizes de ver os congestionamentos, quer dizer que todo mundo voltou a trabalhar, e pelo menos parcialmente. Então esse é o assunto aqui. A gente desce para esse mundo para fazer um trabalho divino. O nosso trabalho material, ele faz parte desse trabalho divino. A gente trabalha, ganha um salário, desse salário a gente dá uma tzedakah. Então quer dizer que todo o nosso trabalho material faz parte desse mandamento da tzedakah. Ou seja, essa doação que a gente dá, ela justifica o fato da gente trabalhar, ela transforma o nosso trabalho laico, ela transforma ele em mitzvah. E nesse mesmo raciocínio, todas as outras coisas. Quando a gente usa a língua do país para estudar a Torá, nós estamos elevando a língua desse país. Quando nós comemos uma coisa kasher, falamos uma bênção antes, nós estamos elevando a hayut, a vitalidade divina que tem nessa coisa. Então, quando nós temos que julgar cada caso, você entra no supermercado, você tem que julgar o que você vai comprar. Tem listas de coisas que já foram verificadas, produtos industrializados, coisas naturais não precisam ser verificadas por um laboratório de um rabinato, porque você próprio pode verificar. Então você compra uma laranja, aí você próprio pode ver se ela está bichada ou não está bichada. Agora você compra um extrato de não sei o que, aí alguém tem que ir lá na fábrica para ver como fizeram isso. E aí tem o BDK, o BKA, já tem os sites de produtos kasher verificados, que eles foram em certas fábricas, verificaram os ingredientes, verificaram que é só aquilo, e aí no próprio supermercado você tem que julgar o que você vai comprar, o que você não vai comprar. Ou seja, esse shoftim e shotrim, esse julgamento que a gente está fazendo, ele é uma coisa constante, não é só um julgamento preto no branco, de você julgar se você vai fazer uma coisa certa ou uma coisa errada. Cada coisa você julga. Você está no trânsito, então é muito bonito se alguém quiser
passagem, é muito bonito você dar a passagem para ele. Agora, se você é uma pessoa egoísta, você não quer dar passagem para ninguém, então não está certo. Então você tem que julgar se o certo é você dar passagem para o outro ou pensar em você próprio. E de vez em quando chega sexta-feira, você tá no desespero por causa do Shabbat, e aí não tem como dar para alguém passar na sua frente, porque aí já tem outro motivo. Então o julgamento ali, você pega algumas variáveis e tem que julgar. Quer dizer, cada caso é um caso, cada vez é diferente. Depois que você fez o seu julgamento, aí você coloca o policiamento no seu corpo. O que você vai comer? Então, isso que você vai comer, aquilo você não vai comer. Então você não vai deixar entrar na sua boca uma coisa que não é kasher. O que você vai ouvir? Você vai estar assistindo um filme policial, e aí depois que você assistiu o filme inteiro, você começa a desconfiar de todo mundo, cada um pode ser o assassino, cada um pode ser o ladrão. Você ficou uma pessoa melhor depois disso? Não ficou uma pessoa melhor. Então, no lugar de ver o filme policial, aí assiste uma aula de Torá. Você está muito cansado e você não aguenta assistir uma aula de Torá, porque você não tem como pensar naquela hora. Você queria prestar atenção na aula, mas você já está enxergando tudo embaçado. Então, tá bom, vai comer alguma coisa, vai dormir. Quer dizer, ou seja, o dia inteiro nós estamos julgando as situações, e o dia inteiro, depois que a gente julga cada situação, aí a gente se permite ou a gente se proíbe, a gente abre o portão para aquilo entrar, ou a gente fecha o portão para aquilo não entrar. E tem vezes, vou contar para vocês uma história, que a gente falou sobre esse assunto de filmes, uma aluna nossa, Sirlene, ela me fez uma pergunta muito boa: se o meio ambiente influencia a pessoa ou não. E eu contei para ela do profeta Elisha, profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um tzadik gamor, uma pessoa num nível espiritual elevadíssimo, e tinha uma guerra, 3 reis, 3 países contra um país. Foi o rei de Israel, o reino de Israel, um país idólatra de 10 tribos judias, mas de religião idólatra. Não era de religião judaica, eram judeus, mas não de religião judaica. Tinha o país da Judeia, que era um país de judeus religiosos. O rei, o Yoshafat, era um tzadik. E tinha o país do Edom, que eles não eram judeus. Esses 3 países se uniram, eles foram lutar contra o Moab. Moab era o califado islâmico da época, tipo assim, era um lugar, era um povo de um nível muito baixo, e foram fazer uma guerra, só que eles erraram, eles fizeram um erro estratégico. Eu já estive nesse lugar, chama En-Gedi. Esse lugar, você vê a Jordânia, onde ficava o Moab, parece que você está 1 hora andando. Aí você anda o dia inteiro, parece que você não saiu do lugar, você ainda está 1 hora de lá. Você anda mais um dia inteiro, você vê o lugar ainda na mesma distância. É uma ilusão de ótica, por causa que você está descendo na prática. Aquele lugar tem uma ilusão de ótica, e aqueles 3 reis descobriram isso. Eles andaram com os exércitos por aquele caminho 3 dias, terminou a água, e o lugar é um deserto, é um lugar muito quente. E os reis se reuniram e falaram: olha, voltar a gente não tem como voltar, a gente vai morrer de sede no meio do caminho. Continuar em frente, a gente morre de sede na continuação. Se a gente não tiver água agora, para todos os exércitos,
todo mundo aqui morre de sede, não tem o que fazer. Aí o Yoshafat, o rei da Judeia, ele falou, olha, não tem um profeta de Hashem aqui? Falaram para ele não só que tem aqui um profeta de Hashem, ainda está aqui o Elisha, que o Elisha ele fez um milagre quando ele estava com o Eliyahu Navi, com o Rebbe dele. O Eliyahu Navi propôs para os idólatras do país das 10 tribos para eles fazerem tshuva, para eles voltarem para Deus. Então ele falou, olha, vamos fazer um korban. Eu proponho aqui para os 400 sacerdotes do Baal, que era a idolatria das 10 tribos, proponho, a gente vai fazer um korban. Eu vou fazer o meu korban, vocês fazem o seu, e o korban é um sacrifício para Deus, e onde o fogo descer do céu, quer dizer que esse Deus existe. Onde o fogo não descer do céu, quer dizer que esse Deus não existe. E aí, se descer o fogo do céu para o meu korban, aí vocês fazem tshuva, vocês voltam para a nossa religião. E se descer para o korban do outro, aí vão fazer, vai para a idolatria. Era uma coisa assim muito fora do comum, não é uma coisa normal. O Elisha acompanhou o Eliyahu, o profeta Eliseu acompanhou o profeta Elias, que fez essa proposta, e lá no Monte Carmelo o profeta Elias falou para os idólatras, olha, eu dou a honra para vocês fazerem primeiro o korban, o sacrifício. E eles ficaram lá gritando, berrando o dia inteiro, e nada aconteceu. E no final do dia eles falaram para Eliyahu, olha, agora a gente descobriu porque você deu para nós a honra de fazer primeiro o sacrifício, porque você sabia que hoje é um dia muito quente e você precisava de 12 horas para a fogueira do korban esquentar, e aí agora o fogo vai acender sozinho. Você tinha uma técnica para isso. Aí ele falou, não tinha técnica nenhuma, o fogo vai descer do céu. Eles falaram, sabe o que? Trouxeram para ele um balde de água e falaram, então joga o balde de água em cima do korban, a gente quer que esteja aqui tudo molhado. Aí o Elisha jogou o balde de água, eles falaram, não é o suficiente, ainda pode pegar fogo sozinho. E só tinha aquele balde de água, aconteceu um milagre. Começou a sair água daquele balde e não parava mais de sair até ficar um laguinho em volta do korban. E depois que aconteceu isso, todo mundo olha para cima, começa a descer lá do céu o fogo, desce em cima do korban, todas as pessoas falam Hashem é Deus, e naquela hora todo mundo fez tshuva, todo mundo voltou para o judaísmo, mas depois eles caíram de novo. E por que eles caíram de novo? Por causa do rei, que o rei não deu continuidade àquilo, e a lei era que a idolatria era a religião oficial. E falaram agora para esses 3 reis, está aqui o Elisha, é o profeta que ele fez esse milagre, que tanta água que saiu de lá, olha, ele é o cara, a pessoa certa. Ele é conhecido por ter feito um milagre relacionado à água. E o que a gente está precisando agora é disso. Então falaram, e não pode ser também que ele se alistou no exército, porque ele é um senhor. Se ele veio aqui com o exército, quer dizer que a Hashem mandou ele porque ele tem uma profecia para falar. E pode ser que é agora. Chamaram Elisha. Na hora que o Elisha ele olha para o rei de Israel, o Yoram ben Achav, e ele vê, olha, está vendo, depois do milagre que o Rebbe dele, que o profeta Elias fez, e que todo mundo aceitou voltar para o judaísmo, e por causa desse rei as pessoas continuam idólatras. E ele viu a pessoa mais ruim do mundo, que era o Yoram ben Achav, o rei de Israel. E aí o profeta ficou triste. E agora a revelação divina deixou ele, porque a revelação divina é o lado da santidade. O lado da santidade é o lado bom, e o lado bom é alegria pura.
é alegria pura, felicidade pura. Na hora que tem tristeza, a tristeza é limite, a tristeza é do lado impuro, a tristeza é do lado ruim. Então, a santidade deixou o profeta, na hora que a pessoa está triste, ele está impuro. É impureza espiritual. Na hora que a pessoa está triste, é como se ele estivesse tomando banho de esgoto. Impureza espiritual, mas o fato dele ver, dele estar na presença daquele rei idólatra que fez com que o povo inteiro voltasse para a idolatria, depois que todo mundo assumiu, depois de um milagre tão grande, todo mundo assumiu que ia voltar para Hashem, voltar para Deus, aí todos voltaram para a idolatria por causa daquele rei. Aí o profeta ficou triste. Quer dizer que o ambiente, sim, o ambiente afeta a pessoa. A pessoa que era o maior profeta, ele foi afetado pelo meio ambiente. Então, quanto mais a gente, né? Que a gente está no lugar que tem pessoas que fazem o ambiente. Tinha um caso, estou um pouco desviando dos assuntos, desculpa, mas tinha um caso da secretária. A secretária chega emburrada no trabalho, ela já se esqueceu por quê. E aí entra o office boy e fala bom dia, ela não fala, não responde. Aí ele tenta entender por que ela não respondeu. Aí ele se lembra que um dia ela pediu para ele comprar uma Coca-Cola para ela e ele não foi. Então ele falou, por isso que ela está emburrada comigo. E aí ele também ficou emburrado. Eu falei, o motivo não justifica isso. Aí chega o boss, o dono do negócio, fala para ela bom dia, ela não responde. Ela está emburrada, ela já esqueceu por quê. Aí ele pensa, uau, um dia ela pediu aumento, eu não dei, por isso que ela está emburrada. Então ele também fica emburrado. Ele fala, por causa disso a mulher tem que se comportar assim, ele também fica emburrado. Entra a faxineira, fala bom dia para todo mundo, ninguém responde. Aí ela fala, uau, todo mundo está fazendo complô, eles devem estar pensando que eu não estou limpando bem, e daqui a pouco eu vou ser demitida. Ela também fica emburrada. Aí entra o cliente e fala bom dia, ninguém responde. Aí o cliente fala, eles devem estar pensando que eu sou mau cliente, e os outros clientes devem encomendar mais. E daí para frente, tudo isso começa com uma secretária que estava emburrada e ela não sabia por quê. Então, a pessoa que está no ambiente ruim, ela é afetada, e não só, até o profeta Elisha, próprio profeta Eliseu, ele foi afetado pela presença de alguém que criou um ambiente desagradável. Só que aí o profeta falou, vamos resolver isso, vamos mudar esse ambiente. Aí ele perguntou, tem alguém aqui que sabe tocar alguma coisa? Trouxeram para ele um músico, o músico começou a tocar, e aí o profeta ficou alegre, e aí pairou sobre ele novamente a revelação divina, e ele falou a profecia que Deus ia trazer água, e naquela noite Deus trouxe água, todo aquele lugar ficou um lago. O milagre aconteceu. Mas se ele não tivesse ficado alegre, a presença divina não pairaria sobre ele e o milagre não aconteceria. Aí ele também iria morrer de sede. Então esse é o negócio. A pessoa tem que julgar uma situação, e não é o suficiente ele julgar a situação e falar, então agora eu vou fechar todos os meus portões, eu vou fechar os olhos, eu vou fechar os ouvidos, eu vou fechar a boca, eu vou me fechar, porque fiz o julgamento da situação, essa situação merece o meu autopoliciamento em relação a ela. Não, isso não é suficiente. O que fez o Elisha? Ele falou, eu vou agora mudar esse ambiente. Aqui vai virar um ambiente de música, um ambiente bom. Então o julgamento ele tem que ser feito dessa maneira. Não é o suficiente fazer um julgamento defensivo. A gente aprende do profeta que o julgamento ele não é só um julgamento para fechar portões, ele tem que ser um julgamento também para mudar situações. E aí, na hora que a situação muda, você pode abrir os portões novamente. Essa que é a situação, quer dizer, você fecha os portões temporariamente, mas você conserta a situação, e aí você
abre os portões novamente, já para uma situação bem melhor. Esse que é o negócio. Falando assim, de uma maneira bem genérica, quando a gente, na nossa vida diária, você encontra muitas situações assim, muitas situações que a gente pode fazer assim. Você está no trânsito, tem gente ruim, tem gente que cada um tem um problema, cada caso é um caso. Você tem que ir julgando, o tempo todo você vai julgando. Você não sabe nunca o que tem por trás de tudo. Em outras palavras, é fácil para a pessoa julgar uma situação e falar: eu vou me fechar, essa situação não é boa, então eu vou fechar os olhos, fechar os ouvidos, fechar o nariz, fechar a boca, vou me fechar. Isso é fácil, mas ainda não é o final da história. Isso é a primeira parte. Ou seja, a situação está ruim, então se fecha para consertar, mas continua, sai do casulo, vai lá, faz como o profeta Elisha. Você viu a pessoa ruim, você ficou triste, então traz um músico para te alegrar. Aí você vai abrir os ouvidos para ouvir uma coisa boa. Mas a finalidade da gente ter que colocar juízes sobre os nossos olhos, a nossa boca, o nosso ouvido, não é só uma ordem de fechamento. A finalidade é temporariamente, enquanto o que a gente está vendo está nos prejudicando, a gente tem que olhar para o outro lado. Temporariamente, enquanto o que a gente está ouvindo está nos prejudicando, a gente tem que ouvir outras coisas. Ou seja, não é que a gente tem que se fechar e se enterrar vivo, Deus me livre. Mas fazer como o profeta Elisha. Você viu o Yoram Ben Achav, você ficou triste, então traz um músico para te alegrar. Ou seja, você julga a situação. Essa situação justifica uma retração, uma contração. Aí você tem que mudar essa situação. Artificialmente, como ele fez, ele não rezou para mudar a situação, ele trouxe um músico para alegrar ele, e aí automaticamente ele mudou a situação espiritual de uma maneira material. Ou seja, nessa hora não ia adiantar ele rezar e falar: Hashem, me dá alegria, porque a gente tem que aprender isso com ele. Você tem que ficar alegre para rezar e não estar triste e rezar para Hashem te dar alegria. Por quê? Que resposta você pode receber lá de cima? Se você faz uma reza dessas, imagina que agora você rezou, você falou: Hashem, me dá alegria, você está no seu pleno direito de pedir. Mas quando a gente quer alguma coisa e a gente não tem nenhuma possibilidade de receber isso a não ser por milagre, aí justifica receber isso por milagre. Mas quando a gente está em uma situação que a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso, então a gente também tem que fazer alguma coisa. Então lá não está escrito que o profeta rezou e pediu para Hashem para alegrar ele, mas isso não quer dizer que ele não fez isso. Pode ser que a primeira coisa que ele fez, ele rezou, ele falou: Hashem, me dá alegria. Mas o fato dele ter pedido para trazer o músico não quer dizer que essa alegria ela não pode vir por milagre. Mas tem uma regra de Torá que a pessoa não tem que confiar no milagre, porque
talvez o milagre não aconteça por motivos divinos, ou talvez esse milagre aconteça, se o milagre acontecer, pode ser descontado dos méritos dele. E por isso que a Torá nem fala para a gente se o profeta rezou e pediu para Hashem para dar alegria para ele ou não rezou. A Torá já fala, olha o que ele fez. Ele mandou chamar um músico, o músico tocou, ele ficou alegre, a revelação divina pairou sobre ele. Então existe isso. Então quando você faz o julgamento de uma situação, e esse julgamento, o resultado final dele é: estou vendo Yoram Ben Achav, a pior pessoa do mundo, então eu vou fechar os olhos, vou fechar os ouvidos, vou fechar o nariz, vou fechar a boca, vou me contrair. Não. Coloque policiais sobre você para não ficar olhando para isso, mas para fazer uma troca de paisagem. Traz um músico para tocar uma música e olha para o músico. Esse é o ensinamento da Torá. Quer dizer, Shoftim beshatrim titen lecha bechol sharecha, você coloca os juízes, os policiais em todos os seus portões. Não são somente fechadores de portões, mas a gente aprende com o profeta que não é o suficiente você fechar o portão para você é obrigado a abrir o portão para o que é certo, não só fechar o portão para o que é errado, porque aí você vai ser um morto-vivo. Junto com isso que a gente tem que fechar o portão para o que é errado, os portões do nosso corpo, junto com isso a gente tem que trabalhar rápido e duro para abrir os nossos portões para o que é certo. E fazer como o profeta fez. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, briut, panasá, b'shefa ve'besimcha, muita alegria. O principal, muita alegria. Onde tem alegria, tem Deus. Beseder, kol tov.